quem não me conhece, ou para aqueles que já me conhecem, vou me apresentar de novo. Eu sou Giuseppe Figliolo, sou médico urologista, trabalho na clínica Urocentro de Manaus, que já é uma clínica que serve como referência na especialidade aqui na nossa área. Está localizada na Rua Fortaleza, em Adrianópolis, número 528. O telefone é 3213-4515, 3302-6650. Mas vamos ao que interessa. A gente já conversou sobre diversos aspectos, sobre diversas doenças, sobre diversos problemas nessa área de urologia, que é a área que eu atuo, que é a área que eu tenho especialização. Vamos só relembrar alguns tópicos, aqueles problemas mais frequentes que afetam o dia a dia das pessoas. Vamos começar com infecção urinária. Infecção urinária, ela se caracteriza principalmente por sintomas de desconforto na hora de urinar, ardência para urinar, vontade de ir no banheiro mais vezes, quando às vezes vai no banheiro só sai um pouquinho de urina, fica pingando. Algumas pessoas têm infecções mais graves que podem até levar a ter febre. Esse quadro de infecção urinária, ele deve ser sempre bem tratado, porque senão isso pode evoluir para uma complicação mais grave e às vezes até requerer internação, cirurgias e etc. Como é que é feito o diagnóstico da infecção urinária? Quem tiver com esses sintomas deve procurar um médico, de preferência um especialista na área, colher um exame de urina simples e também fazer uma cultura para saber qual é o germe, qual é a bactéria responsável por aquela infecção e qual é o melhor antibiótico para tratar. Normalmente você trata com antibiótico durante um período, que é o correto, aí varia de infecção de cada pessoa, varia de acordo com o sexo, com a gravidade do problema, etc. Pode ser de 3 dias até 21 dias, isso varia muito, o importante é que trate direitinho e depois faça o controle. Tem muitas mulheres que sofrem de infecções urinárias recorrentes, isso é um dilema na vida delas, acabam sofrendo muito. E hoje em dia existe uma série de tratamentos modernos que você consegue prevenir o aparecimento dessas infecções repetitivas. Isso também é uma outra coisa que vale a pena ser lembrada. Já existe tratamento para infecções urinárias repetitivas e com índice muito alto de sucesso, ou seja, o paciente fica livre desse problema recorrente. Uma outra coisa que vale a pena a gente falar também é sobre pedra nos rins. Pedra nos rins é uma situação também que eu vejo diariamente, é uma coisa muito comum. Para vocês terem uma ideia, uma entre cada 10 pessoas no decorrer da sua vida vai ter esse problema de pedra nos rins. E quem já teve, com certeza vai lembrar, porque é uma crise realmente bastante aguda, uma dor muito intensa e que o indivíduo chega a passar bem mal mesmo e vai para o pronto-socorro precisando tomar remédio na veia para controlar a crise de dor. A pedra no rim, ela se deve basicamente a alguns fatores. Fatores alimentares, quais sejam pouco líquido, o indivíduo tem que beber pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia, excesso de proteína animal, gordura, fritura e carne vermelha, o sal, todos esses são grandes vilões. Antigamente se falava muito em derivados de cálcio. Hoje já se sabe que não é o principal motivo. O mais importante é evitar consumo de excesso de carne vermelha e sal, frituras, gorduras e também beber bastante líquido. Além dos fatores alimentares, existem também os fatores genéticos. Quem tem na família alguém que teve o problema tem maior chance de ter. Os fatores ambientais também, ambientais que eu digo a exposição ao calor, etc. Aqui na nossa região é uma região muito quente, de maneira que a gente perde muito líquido sem perceber. E é importante aqui em Manaus, sobretudo, ingerir bastante líquido. Uma dica boa e simples é suco de limão, suco de frutas cítricas, na maioria das vezes previne contra o aparecimento de cálculo. E também lembrar que hoje quem tem pedra no rim não precisa também ficar muito assustado, porque existem tratamentos modernos chamados minimamente invasivos que você trata e o indivíduo fica bem curado sem fazer nenhum corte. Cirurgia laser, cirurgia percutânea, ureteroscopia flexível, tudo isso a gente tem disponível em Manaus. O indivíduo fica curado sem precisar fazer grandes incisões, grandes cortes e remove a pedra e volta a trabalhar e viver normalmente. Tudo isso é disponível aqui em Manaus já e deve, obviamente, ser tratado por um urologista. Uma outra coisa que eu queria também só relembrar é a questão da próstata, para os homens no caso. Eu tenho visto cada vez mais homens com problema de próstata, até porque a população está envelhecendo. Então, à medida que os homens vão envelhecendo, os problemas de próstata naturalmente vão ocorrer. E muita gente tem dúvidas sobre o que é a próstata,
quais são os sintomas, quais são os problemas que podem acometer a próstata. Próstata, na verdade, é um órgão do aparelho reprodutor masculino que é responsável por produzir parte do sêmen, parte do líquido que o homem ejacula é produzido na próstata. Essa é a única finalidade, a única função da próstata. Ou seja, quando o indivíduo já está numa idade mais avançada, já teve filhos e etc., a próstata, digamos assim, fica meio que esquecida e começa só a dar problemas. É nessa fase que precisa ficar atento. Quais seriam os problemas? O câncer de próstata, no início, ele não dá sintomas, ele não dá sinais, ele não dói, o indivíduo não sente nada. Esse aqui é o momento ideal para você fazer o diagnóstico. Nessa fase ainda que está no começo da doença, que o paciente não sente nada. E ele só é diagnosticado se ele for procurar um especialista e fizer os exames adequados. Fizer o exame de toque, que é um exame importante, fizer o exame de sangue, que é o PSA, fizer um ultrassom bem feito, às vezes com biópsia. E se confirmar nessa fase, o indivíduo fica curado, trata, ou com cirurgia, ou com radioterapia, ou com qualquer tipo de tratamento, e fica curado e vai viver bem, livre do problema. Ao passo que, se não tratar, ou se deixar isso progredir e for procurar quando tiver somente sintomas, quais seriam os sintomas? Emagrecimento, dor na região pélvica, mal-estar, sangramento na urina, hematúria, dificuldade de urinar, às vezes até com necessidade de sonda, dor óssea. Quando chega nessa fase, a doença normalmente já está numa fase mais avançada, tem como tratar, mas aí o sofrimento é maior e algumas vezes você não consegue curar. Qual é a dica? A dica é fazer a prevenção. Portanto, você que tem mais de 40 anos e tem algum histórico na família, sempre fazer essa prevenção, que seguramente é o meio mais eficaz para você viver bem, bastante e com saúde.